Meu nome é Sebastião, mas todo mundo me chama de Tião. Há 15 anos eu rodo essas estradas do Brasil, carregando vida dos outros de uma cidade para outra. Minha própria vida ficou para trás, perdida numa curva que eu não soube fazer direito. Era uma quinta-feira cinzenta de maio, no interior de Goiás. O asfalto da G164 cortava a serra como uma cicatriz, serpenteando entre morros cobertos de cerrado. A chuva tinha parado há pouco, mas as nuvens pesadas ainda ameaçavam no céu. Aquele tipo de tempo que deixa o homem pensativo, sabe? O tipo que traz lembrança que a gente preferia esquecer. Eu seguia devagar com minha Volvo carregada de soja, voltando de uma entrega em Anápolis. O para-brisa ainda pingava as últimas gotas da chuva, e eu limpava de vez em quando com as costas da mão. O cheiro de terra molhada entrava pela janela entreaberta, misturado com diesel e aquele perfume doce do cerrado depois da água. A estrada estava quase vazia, só eu, meus pensamentos e o barulho constante do motor. Pensei na Conceição, minha filha que eu perdi num acidente 3 anos atrás. Ela tinha só 7 anos quando um motorista bêbado tirou ela de mim. Desde então, a estrada virou minha casa. Não conseguia mais parar quieto em lugar nenhum. Era como se ficar parado machucasse mais do que andar. Acendi um cigarro e soltei a fumaça pela janela. As mãos tremiam um pouco, sempre tremiam quando eu pensava nela. Conceição gostava de andar comigo nas férias escolares. Sentava ali no banco do carona, contando as placas que passavam, inventando histórias sobre as pessoas que a gente via na estrada. Papai, aquela moça está indo visitar a vovó, ela dizia, apontando para alguma mulher no ponto de ônibus. E, como você sabe, pequena, porque ela está com um bolo na mão. Só vai visitar vovó quem leva bolo. Sorri triste lembrando disso. 3 anos depois, eu ainda esperava escutar a voz dela no banco do lado. Era então que eu vi, lá na frente, numa curva fechada que descia a serra, uma fumaça preta subia para o céu. Meu coração disparou. Acelerei um pouco, mas com cuidado a pista ainda estava molhada da chuva. Quando cheguei mais perto, vi a cena que ia mudar minha vida para sempre. Um caminhão-tanque vermelho tinha tombado na curva. Tava de lado, atravessado. Na pista, com o tanque todo amassado vazando combustível pelo asfalto. O cheiro forte de gasolina bateu no meu nariz feito um soco. Parei meu caminhão uns 50 metros antes, liguei o pisca-alerta e saltei. Foi aí que eu a vi. Uma menina pequena, não devia ter mais que 8 anos, estava ajoelhada bem no meio da pista, segurando um ursinho de pelúcia todo encharcado de gasolina. Ela chorava e gritava olhando para o caminhão destruído. Papai, papai, sai de lá. Papai, meu sangue gelou. Corri para os destroços e vi um homem preso na cabine amassada, consciente, mas sem conseguir se mexer. As pernas dele estavam presas debaixo do painel retorcido. Sangue escorria do seu rosto, mas seus olhos só procuravam uma coisa: a menina, minha filha. Ele murmurou com a voz fraca: tira ela daqui, por favor. O cheiro de gasolina estava ficando insuportável. Eu olhei para o tanque e vi uma pequena chama começando a lamber o pneu dianteiro. Meu coração quase parou. Moça, vem cá agora, gritei para a menina. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos enormes, cheios de lágrima e terror. Não se mexeu. Ficou lá, agarrada no ursinho, como se não quisesse abandonar o pai. A chama crescia. O metal estalava. Eu sabia que tinha segundos. Corri até ela, peguei no braço com cuidado. Filha, seu pai quer que você venha comigo. Vem, rapidinho. Não, não vou deixar meu papai. Nesse momento, ouvi a voz do homem lá da cabine, mais forte que antes. Clara, obedece o tratamento de infecções oportunistas. Vai, minha filha, papai vai ficar bem. Peguei a menina no colo, junto com o ursinho molhado, e corri. Corri como nunca corri na vida. Senti o calor crescendo nas minhas costas, o cheiro químico queimando minha garganta. Cheguei no meu caminhão, coloquei ela no banco e gritei: fica aqui, não sai daqui por nada. Voltei correndo para os destroços. Ia tentar soltar o homem. Mas quando estava a uns 20 metros, tudo explodiu. O barulho foi ensurdecedor. Uma bola de fogo subiu para o céu, laranja e vermelha, engolindo tudo. O calor me jogou para o chão. Fechei os olhos e cobri a cabeça com os braços. Quando levantei, não sobrou nada do caminhão, só ferro retorcido e fogo. O pai da menina tinha ido embora.
Fiquei ali parado, olhando para o fogo que ainda dançava nos destroços, sentindo o calor queimar meu rosto. Meus ouvidos zuniam da explosão. O cheiro de borracha queimada, metal derretido e combustível misturava com o ar, criando um inferno que eu sabia que nunca ia esquecer. Mas não era hora de ficar parado. A menina. Corri de volta para o meu caminhão com as pernas bambas. Subi na cabine e encontrei encolhida no banco do carona, abraçada naquele ursinho ensopado de gasolina. Ela não chorava mais, só olhava pela janela para o que restou do caminhão vermelho, com aqueles olhos grandes e vazios. Clara, disse baixinho, sem saber bem o que falar. Ela se virou para mim, o rostinho sujo de terra e lágrima, os cabelos castanhos grudados na testa. Onde está meu papai? Perguntou com a voz pequenininha. Senti um nó se formar na minha garganta. Como que explica para uma criança de 8 anos que o mundo dela acabou de explodir junto com aquele caminhão? Filha, comecei, mas as palavras não saíam. Ela continuou olhando para mim, esperando uma resposta que eu não sabia dar. Naquele silêncio, eu vi minha própria Conceição, a mesma idade, os mesmos olhos procurando respostas que doem demais para falar. Meu papai foi pro céu, não foi? Ela disse, como se soubesse. Engoli seco. Foi, pequena. Seu papai foi pro céu. Clara apertou o ursinho contra o peito e voltou a olhar pela janela. Não chorou, não gritou. Ficou ali, quietinha, como se tivesse esperando aquilo acontecer. Eu não sabia o que fazer. Minha cabeça rodava. Precisava chamar a polícia, o corpo de bombeiros, o SAMU. Mas antes de tudo, precisava tirar aquela menina dali. O cheiro de gasolina ainda era forte demais, e podia ter outro vazamento. Peguei meu celular e liguei pro 190. Expliquei a situação pro atendente, dei a localização exata. Disse que tinha uma criança comigo, que o pai tinha morrido no acidente. Senhor, o senhor é parente da criança? Perguntou a moça do telefone. Não, eu tava passando e vi o acidente. Vamos mandar uma viatura e o conselho tutelar. O senhor pode ficar com a criança até chegarem? Olhei para Clara. Ela continuava imóvel, agarrada no ursinho. Posso, respondi. Desliguei o telefone e fiquei ali, sem saber o que fazer. A estrada continuava vazia. Só nós dois, o fogo que começava a diminuir, e aquele silêncio pesado que machuca a alma. Tio, ela disse de repente, me assustando. Fala, filha. Meu papai disse que você é bom. Ele falou antes de ir embora. Senti os olhos marejarem. Quando ele falou isso? Quando você correu para me buscar. Ele gritou, vai com o tio, Clara. Ele é bom igual seu papai. As palavras dela me pegaram no peito como um murro. Respirei fundo, tentando me controlar. E é verdade, tio, você é bom igual meu papai? Olhei para ela e vi tanta esperança naqueles olhos pequenos que quase me desfiz. Como que uma criança que acabou de perder tudo ainda consegue ter esperança? Eu vou tentar ser, pequena. Vou tentar ser. Ela assentiu e voltou a ficar quieta. Eu desci do caminhão e fui ver se ainda havia algum perigo no local. O fogo tinha praticamente acabado, mas o metal ainda estava quente. Não sobrou nada que prestasse do caminhão tanque. Nenhuma mala, nenhum documento, nada. Voltei pro caminhão e encontrei Clara mexendo no meu rádio amador. Não mexe aí não, filha, disse sem braveza. Meu papai tinha um igualzinho. Ele falava com outros caminhoneiros toda noite. Seu papai era caminhoneiro? Era. A gente morava no caminhão. Ele disse que um dia ia comprar uma casa, mas que por enquanto nossa casa tinha rodas. Senti um aperto no peito. Eles eram que, nem eu, sem lugar fixo, vivendo na estrada. A diferença é que eu escolhi essa vida depois de perder minha família. Eles viviam assim por necessidade. Clara, você tem vovó? Vovô? Alguém da família? Ela balançou a cabeça. Só tinha meu papai. Ele disse que minha mãe foi pro céu quando eu nasci. Órfã. Completamente órfã. Assim como eu me sentia. Desde que perdi minha Conceição. Ficamos ali em silêncio por uns 20 minutos até ouvir o som da sirene. Uma viatura da polícia militar chegou primeiro, seguida por uma ambulância e um carro do corpo de bombeiros. Atrás, vinha um carro branco com os dizeres Conselho Tutelar na lateral. Meu estômago se revirou. Sabia o que ia acontecer agora. Desci do caminhão e fui conversar com os policiais.
Contei tudo, como encontrei o acidente, como salvei a menina, como o pai dela morreu na explosão. Eles anotaram tudo, pediram meus documentos, fizeram perguntas. A mulher do conselho tutelar se chamava Dona Marlene. Tinha uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque, e um jeito meio seco de falar. Vou precisar levar a criança, ela disse, subindo na cabine para conversar com Clara. Oi, querida. Meu nome é Marlene. Vou cuidar de você agora, está bom? Clara se agarrou no meu banco e balançou a cabeça. Não quero ir. Quero ficar com o tio. Não pode, querida. Você precisa ir para um lugar seguro. Mas o tio é seguro. Ele me salvou. Dona Marlene olhou para mim com uma expressão que eu já conhecia. Era o olhar de quem acha que caminhoneiro não presta, que não serve para cuidar de criança. Senhor, agradeço muito o que fez, mas agora é com a gente. A menina vai para um abrigo temporário enquanto procuramos uma família adotiva. Abrigo? Perguntei. É o procedimento padrão. Ela vai ficar bem. Olhei para Clara. Ela ainda se agarrava no banco, os olhos cheios de medo. Posso visitá-la? Perguntei. Não é recomendado. É melhor ela se adaptar ao novo ambiente sem criar vínculos com pessoas que não vão fazer parte da vida dela. Vínculos. Como se o que tinha acontecido ali não fosse já um vínculo. Como se eu ter salvado a vida dela não significasse nada. Vem, Clara, disse Dona Marlene, estendendo a mão. Clara olhou para mim com aqueles olhos que imploravam, igual minha Conceição quando eu tinha que viajar, e ela queria ir junto. Tio, ela murmurou. Ajoelhei na frente dela e segurei suas mãozinhas pequenas. Oh, pequena, você vai ficar bem, ouviu? Vai ter outras crianças para brincar, vai ter comida quentinha todo dia, vai ter uma cama só sua. Mas eu quero ficar com você. Senti a voz embargar. Eu sei, filha, mas agora você precisa ir com a Dona Marlene. Ela vai cuidar bem de você. Você vai me esquecer? A pergunta me quebrou por dentro. Peguei o rostinho dela entre as mãos. Nunca na vida eu vou te esquecer. E você também não vai me esquecer, né? Ela balançou a cabeça, tentando não chorar. Toma, ela disse, me dando o ursinho ensopado. Fica com o Pedrinho, assim você não esquece de mim. Peguei o bichinho encharcado de gasolina e apertei contra o peito. O cheiro químico ainda era forte, mas não importava. Obrigado, Clara. Vou cuidar bem do Pedrinho. Dona Marlene pegou a menina no colo e a levou para o carro. Clara não tirava os olhos de mim. Acenou pela janela traseira quando o carro arrancou, e eu acenei de volta, até ela sumir na curva. Fiquei ali parado, segurando aquele urso molhado, vendo a poeira que o carro levantou a sentar na estrada. Os bombeiros terminaram de limpar a pista. Os policiais liberaram o local. A ambulância levou o que sobrou do pai da Clara. Em 1 hora, não sobrou nada. Só eu, meu caminhão e a lembrança de uma menina que apareceu na minha vida igual um raio e sumiu igual fumaça. Subi na cabine e coloquei o ursinho no banco do carona. Ainda cheirava a gasolina, mas de algum jeito, aquilo me consolava. Era como se ela ainda estivesse ali. Liguei o motor e voltei para a estrada. Mas pela primeira vez em 3 anos, não era mais o mesmo homem que seguia a viagem. Alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Alguma coisa que eu não conseguia explicar. Era como se a Clara tivesse acendido uma luz num lugar escuro do meu coração. Uma luz que eu achava que tinha se apagado para sempre quando perdi minha Conceição. E agora, rodando pela Gão 164 com o ursinho encharcado no banco do lado, eu me pegava pensando numa coisa que não pensava há anos. E se eu não tivesse que ficar sozinho para sempre? E se aquele encontro não fosse só coincidência? E se Deus tivesse um plano que eu ainda não conseguia entender? Passaram-se 2 semanas desde o acidente, mas parecia que tinha sido ontem. Eu não conseguia tirar Clara da cabeça. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhinhos castanhos me implorando para não deixar ela ir embora. Cada vez que pegava no volante, o ursinho Pedrinho no banco do carona me lembrava do que eu tinha perdido de novo. Já tinha lavado o bichinho 3 vezes, mas o cheiro de gasolina teimava em ficar. Não que me incomodasse. Na verdade, era como se fosse o último pedaço dela que eu tinha. A estrada não estava mais a mesma para mim. Antes, eu dirigia no automático, pensando em qualquer coisa menos no presente. Agora, cada posto que eu parava, cada criança que eu via correndo pelos pátios, me fazia pensar nela.
Onde tava? Como? Tava se sentindo? Tava com fome? Com frio? Com medo? Era uma segunda-feira cinzenta quando parei num posto da Petrobras em Jataí, interior de Goiás. Tinha acabado de descarregar uma carga de milho e tava voltando vazio para Brasília pegar outro frete. Desci para abastecer e tomar um café quando reconheci uma voz familiar. Seu Tião, era o Boca, um caminhoneiro conhecido que sempre circulava pela região. Cabelo grisalho, barriga avantajada e aquele jeito meio abusado de falar, que fazia todo mundo rir nos botecos. E aí, Boca, como que está? Rapaz, eu que quero saber como você está. Soube do que aconteceu na serra. Que história braba, hein? Franzia a testa. Como assim? Soube? Pô, Tião, a coisa correu a região toda. Um caminhoneiro que salvou uma menina de um acidente, mas depois a menina sumiu pro conselho tutelar. Todo mundo está comentando. Meu coração acelerou. E vocês sabem onde ela está? Boca coçou a cabeça. Olha, um amigo meu, o Carlinhos do Guincho, disse que levaram ela para Anápolis, pro abrigo Santa Rita. Ele estava na estrada quando o pessoal do conselho passou. Anápolis não era longe dali, umas 2 horas de viagem. Boca, você tem certeza disso? Rapaz, não posso cravar, mas foi o que o Carlinhos falou. Por quê? Você está pensando em ir atrás da menina? Não respondi. Minha cabeça já estava em outro lugar. Terminei de abastecer rapidinho, paguei o frentista e entrei no caminhão. Aonde nós vamos, Pedrinho? Perguntei pro ursinho, como se ele pudesse me responder. 2 horas depois, eu estava parado na frente do abrigo Santa Rita, em Anápolis. Era um prédio antigo, pintado de azul claro, com uma grade alta e um portão de ferro. Tinha umas crianças brincando no pátio, mas não consegui ver clara de onde eu tava. Respirei fundo e bati na portaria. Uma mulher abriu, devia ter uns 30 anos, magra, com cara de quem não dormia direito há tempos. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Boa tarde, moça. Meu nome é Sebastião. Eu queria saber sobre uma menina que foi trazida para cá umas 2 semanas atrás. Clara. Ela perdeu o pai num acidente de caminhão. A mulher me olhou desconfiada. O senhor é parente dela? Não. Na verdade, eu fui quem salvou ela no acidente. Queria só saber como ela está. Sinto muito, senhor, mas não podemos dar informações sobre as crianças para pessoas que não são da família ou responsáveis legais. Mas eu só quero saber se ela está bem. Desculpe, são as regras. A porta se fechou na minha cara. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Voltei pro caminhão e fiquei observando o abrigo. De vez em quando, vi uma criança passando por uma janela, mas nada de Clara. Era quase 5 da tarde quando vi um grupo de crianças saindo pro pátio. Coração disparou. Era ela. Clara estava ali, no meio das outras crianças, mas completamente diferente. Tinha emagrecido. Os cabelos estavam mais curtos, presos num rabinho pequeno. Usava uma roupinha simples, meio surrada. Mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito dela. Tava quieta, parada num canto, enquanto as outras crianças brincavam. Não sorria, não corria, só ficava ali, olhando pro nada. Me levantei devagar e cheguei mais perto da grade. Ela não tinha me visto ainda. Clara, chamei baixinho. Ela levantou a cabeça e me procurou. Quando me viu, os olhos dela se encheram de lágrima e ela correu pro meu lado. Tio Tião, você veio me buscar. Segurei as mãozinhas dela através da grade. Estavam geladas. Como você está, pequena? Eu sabia que você ia voltar. Eu sabia. Todo dia eu fico olhando pela janela esperando você aparecer. O coração quase saiu pela boca. Clara, você está bem aqui? Estão cuidando bem de você? Ela olhou para os lados e se aproximou mais da grade. Tio, me tira daqui, sussurrou. Por favor. Como assim, filha? Eu não gosto daqui. As outras crianças são más comigo. Dizem que eu fedo a gasolina. E a tia Vera me bate quando eu choro à noite. Senti uma raiva subir pelo peito. Quem é a tia Vera? Uma das cuidadoras. Ela disse que menina chorona. Não serve para nada. E que ninguém nunca vai me adotar. As palavras dela me cortaram como navalha. Como alguém podia falar isso para uma criança que acabou de perder o pai? Clara, escuta aqui. Você não fede a gasolina, ouviu? E você vai, sim, ser adotada por uma família que vai te amar muito. Mas eu quero que seja você, tio. Você pode me adotar?
A pergunta me pegou de surpresa. Nunca tinha pensado nisso. Adoção. Ser pai de novo. Depois de perder minha Conceição, achei que nunca mais ia querer ter uma criança por perto. Filha, isso é complicado. Por que é complicado? Você não gosta de mim? Não é isso. Eu gosto muito de você. Mas para adotar uma criança tem um monte de burocracia, um monte de papel. Mas você ia tentar? Olhei para ela, para o rostinho magro, para os olhos suplicantes, para a esperança que ainda brilhava ali apesar de tudo. Eu vou ver o que posso fazer. Clara sorriu pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Promete? Prometo. Nesse momento, uma mulher apareceu no pátio e gritou: Clara, venha aqui agora. Era uma mulher gorda, de uns 40 anos, com cara de poucos amigos. Devia ser a tal tia Vera. Clara se assustou. É ela, tio. É a tia Vera. Clara, eu disse para vir aqui. Vai, filha. Não arruma confusão. Clara me olhou uma última vez. Você volta amanhã? Volto. Ela correu para o meio do pátio. A tal Vera a pegou pelo braço, mais bruta que o necessário, e a puxou para dentro. Fiquei ali na grade, vendo ela sumir em porta adentro. Uma sensação ruim tomou conta de mim. Clara não estava bem ali. Não estava sendo cuidada direito. E pior, estava sofrendo. Voltei pro caminhão com a cabeça fervilhando. Adoção. Nunca tinha pensado nisso. Será que eu conseguia? Será que tinha direito? Um caminhoneiro solitário, sem casa fixa, sem família? Quem ia deixar eu adotar uma criança? Mas a imagem da Clara agarrada na grade, implorando para eu tirar ela dali, não saía da minha cabeça. Parei num hotel baratinho ali perto e liguei pro meu irmão Antônio, que morava em Goiânia. Ele era contador, entendia dessas coisas legais. Antônio, é o Tião. E aí, mano? Que surpresa! Como vai? Preciso falar com você. É importante. Contei tudo para ele. O acidente, a Clara, o abrigo, a vontade de adotá-la. Antônio ficou quieto um tempão do outro lado da linha. Tião, você tem certeza disso? Adotar uma criança não é brincadeira. Tenho certeza. Mas você não tem casa própria, não. Tem renda fixa comprovada. É caminhoneiro autônomo. Vai ser muito difícil. Mas não é impossível, né? Não é impossível. Mas, olha, vou ser sincero contigo. As chances são pequenas. Muito pequenas. Então, me ajuda a tentar. Antônio suspirou. Tá bem, amanhã eu vou falar com uma advogada que conheço. Ela trabalha com casos de adoção. Vamos ver o que ela diz. Obrigado, mano. Mas, Tião, não cria muita expectativa, está? E principalmente, não cria expectativa na menina. Se der errado, vai machucá-la ainda mais. Desliguei o telefone e fiquei ali no quarto do hotel, olhando pro ursinho Pedrinho em cima da cama. E aí, Pedrinho, o que você acha? Será que a gente consegue trazer a Clara de volta? O bichinho não respondeu, é claro, mas de algum jeito. Olhando para ele, eu senti que estava no caminho certo. Na manhã seguinte, voltei pro abrigo. Fiquei do lado de fora, esperando Clara aparecer no pátio. Quando ela me viu, correu para a grade de novo. Tio, você voltou mesmo? Falei que voltava. E você já descobriu sobre a adoção? Ainda não, pequena. Mas meu irmão vai me ajudar. Vai dar tudo certo. Clara sorriu, mas eu via que ela estava mais magra que no dia anterior. Tinha uma marca roxa no braço. Clara, como você fez essa marca? Ela olhou pro braço e escondeu. Eu caí. Caiu como? Tio, você pode me dar uma coisa? O que? Você ainda tem o Pedrinho? Meu coração apertou. Tenho. Ele está no caminhão. Você pode trazer ele? Eu estou com muita saudade. Não posso dar ele para você aqui, filha. Eles não vão deixar. Então me deixa só ver ele? Só um pouquinho? Fui até o caminhão e trouxe o ursinho. Clara segurou ele através da grade e encostou o rostinho no pelo que ainda cheirava levemente a gasolina. Oi, Pedrinho. Senti sua falta. Ficamos ali uns 10 minutos, ela brincando com o ursinho através da grade, até a tal Vera aparecer de novo. Clara, que é isso aí na sua mão? Clara se assustou e soltou o ursinho. É meu ursinho, tia Vera. Seu ursinho nada. Você não tem ursinho nenhum. Onde pegou isso? Vera olhou para mim com raiva. Foi o senhor que deu isso para ela? Foi um ursinho que ela já tinha. Respondi. Não minta para mim. Clara, me dá essa porcaria aqui. Não, é meu. Meu papai me deu. Vera puxou o ursinho da mão da Clara com força.
Clara começou a chorar. Não, Pedrinho, não, chega de escândalo. Vai pro seu quarto agora. Vera levou Clara para dentro, carregando o ursinho. Clara se debatia e chorava, tentando pegar o bichinho de volta. Fiquei ali na grade, vendo a cena, com uma vontade louca de pular lá dentro e dar uma lição naquela mulher. Mas sabia que isso só ia piorar as coisas para Clara. Esperei meia hora, mas Clara não voltou pro pátio. Voltei pro hotel com o coração partido. Liguei pro Antônio. Já falei com a doutora Márcia. Ele disse: ela pode te receber amanhã. De manhã. Mas ela já adiantou: vai ser muito difícil. O perfil que eles procuram para adoção é de famílias estruturadas, com casa própria, renda comprovada. Eu tenho renda. Sou caminhoneiro há 15 anos. Renda de autônomo é diferente, Tião. E você não tem casa. Posso alugar uma. Com que dinheiro? E mesmo assim, você trabalha viajando. Como vai cuidar de uma criança? Todas as perguntas do meu irmão faziam sentido. Mas quando eu fechava os olhos, via Clara implorando para eu tirá-la dali. Antônio, vou tentar do mesmo jeito. Tudo bem, a consulta é amanhã às 9. Escritório da doutora Márcia, no centro de Goiânia. Passei a noite toda sem dormir, pensando em como ia convencer uma advogada de que um caminhoneiro solitário podia ser um bom pai para uma menina órfã. Na manhã seguinte, saí cedinho para Goiânia. O escritório da doutora Márcia ficava num prédio comercial no centro da cidade. Ela era uma mulher de uns 50 anos, elegante, com um jeito sério mas não antipático. Senhor Sebastião, seu irmão me contou sua situação. É uma história tocante, mas preciso ser franca com o senhor. Fique à vontade, doutora. As chances de conseguir a adoção são mínimas. O senhor não atende ao perfil que os juízes costumam aprovar. Não tem residência fixa, não tem renda comprovada em carteira, trabalha viajando. Mas eu posso mudar tudo isso. Posso alugar uma casa, posso deixar de viajar. Com que dinheiro vai se sustentar? E sustentar uma criança? Não soube responder. Doutora Márcia suspirou. Olha, vou ser honesta. Mesmo que mudasse tudo isso, mesmo que arrumasse uma casa e um emprego fixo, ainda seria difícil. O senhor é solteiro, não tem experiência com crianças há anos. Eu tive uma filha, que infelizmente faleceu, e isso pode ser usado contra o senhor. Podem argumentar que está tentando substituir sua filha perdida. Cada palavra dela era como um soco no estômago. Então não tem jeito? Eu não disse isso. Disse que é difícil, muito difícil, mas não impossível. Senti uma fagulha de esperança. O que eu preciso fazer? Primeiro, precisa se estabelecer. Alugar uma casa, arrumar um emprego fixo, comprovar renda. Depois, precisa se inscrever no cadastro de pretendentes à adoção. É um processo longo, pode demorar anos. Anos. E enquanto isso, Clara pode ser adotada por outra família. O mundo desabou na minha cabeça. Doutora, a menina está sofrendo naquele abrigo. Uma das cuidadoras bate nela. Não posso deixar ela lá por anos. Senhor Sebastião, se há maus tratos no abrigo, isso precisa ser denunciado. Mas isso é uma coisa, adoção é outra. E se eu denunciar os maus tratos, eles vão investigar. Se comprovarem, a criança pode ser transferida para outro abrigo. Mas não para mim. Não pro senhor. Saí do escritório da advogada com a sensação de que o mundo tinha desabado. Clara estava sofrendo, e eu não podia fazer nada para ajudar. Voltei para Anápolis, e passei de novo na frente do abrigo. Clara não estava no pátio. Fiquei ali umas 2 horas, mas ela não apareceu. No final da tarde, resolvi bater na portaria de novo. A mesma mulher de antes abriu. O senhor de novo? Queria falar com a responsável pelo abrigo. Por quê? É sóbria Clara. A menina que chegou aqui há 2 semanas. A mulher ficou desconfiada, mas me levou para uma sala pequena. Minutos depois, apareceu uma mulher mais velha, de uns 60 anos, cabelo branco, jeito cansado. Boa tarde. Eu sou irmã Benedita, diretora do abrigo. Em que posso ajudá-lo? Contei tudo para ela. O acidente, como salvei Clara, como ela estava sofrendo no abrigo. Senhor, entendo sua preocupação, mas posso garantir que Clara está sendo bem cuidada aqui. Irmã, com todo respeito, isso não é verdade. A menina está emagrecendo, tem marcas roxas no braço, e uma das cuidadoras toma os brinquedos dela.
Irmã Benedita suspirou. Senhor, Clara é uma criança difícil. Chora toda noite, não se relaciona com as outras crianças, tem pesadelos constantes. Ela perdeu o pai há 2 semanas. É óbvio que está sofrendo, por isso mesmo precisa de acompanhamento psicológico. E está recebendo. E as marcas roxas? Clara é muito agitada. Às vezes se machuca brincando. Eu sabia que ela estava mentindo, mas não tinha como provar. Irmã, eu quero adotar a Clara. Senhor, isso é muito nobre da sua parte, mas o senhor passou pelo processo de habilitação? Ainda não, mas... Então não há nada que eu possa fazer. Mas posso visitá-la? As visitas são regulamentadas. Apenas familiares ou pessoas autorizadas pela justiça. E como eu consigo essa autorização? Através de um advogado. Saí do abrigo mais frustrado ainda. Parecia que o sistema estava feito para separar as pessoas, não para juntar. Naquela noite, no hotel, liguei de novo pro Antônio. Mano, preciso de um empréstimo. Para quê? Vou alugar uma casa em Goiânia. Vou vender o caminhão e procurar um emprego fixo. Tião, você tem certeza disso? É sua vida toda que você está mudando. Tenho certeza. E se não der certo? E se mesmo assim não conseguir adotar a menina? Pelo menos vou ter tentado. Antônio ficou quieto um tempo. Tá bem, posso te emprestar 15 mil. É o que tenho guardado. Obrigado, mano. Não vou te decepcionar. Espero que não, mas principalmente, espero que você não se decepcione. Desliguei o telefone e olhei pela janela do hotel. Lá embaixo, a cidade dormia. Em algum lugar, Clara também dormia. Talvez chorando, talvez com pesadelos, mas não por muito tempo. Ia fazer de tudo para tirar ela dali, mesmo que custasse minha vida inteira na estrada, mesmo que custasse tudo que eu tinha. Os próximos 2 meses foram os mais difíceis da minha vida. Vendi meu Scania por 50 mil reais, muito menos do que valia, mas eu estava desesperado e precisava do dinheiro rápido. Era doloroso demais. Aquele caminhão tinha sido minha casa, meu trabalho, minha vida nos últimos 15 anos. Ver ele saindo do pátio com outro homem no volante foi como ver um pedaço da minha alma sendo arrancado. Com o dinheiro da venda mais o empréstimo do Antônio, consegui alugar uma casinha simples num bairro popular de Goiânia. 2 peças e cozinha, mas limpa e com um quintalzinho nos fundos. Pela primeira vez em anos, eu tinha um endereço fixo. Consegui um emprego numa transportadora local, trabalhando no almoxarifado. O salário era menos da metade do que eu ganhava como autônomo, mas tinha carteira assinada. Era em Goiás, e eu chegava em casa todo dia. Para quem viveu 15 anos na estrada, ficar num depósito 8 horas por dia carregando e descarregando caminhões dos outros foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas toda vez que a vontade de desistir batia, eu lembrava da Clara agarrada na grade do abrigo, implorando para eu tirar ela dali. Durante esse tempo, voltei no abrigo mais umas 5 vezes. Sempre levava o ursinho Pedrinho, na esperança de conseguir dar para ela, mas as regras eram rígidas. Só conseguia vê-la através da grade, e cada vez ela estava mais magra, mais quieta, mais triste. Na 4ª visita, ela me contou que uma família de São Paulo tinha vindo conhecê-la. Eles eram bonitos, tio. A mulher tinha cabelo loiro e o homem usava terno. Eles disseram que podem me dar uma vida melhor. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. E você quer ir com eles? Clara olhou para os próprios pés. Eu só quero sair daqui, tio. A tia Vera disse que se eu não for boazinha com as famílias que vêm me ver, ninguém nunca vai me querer. Clara, me escuta. Eu estou fazendo tudo o que posso para te tirar daqui. Consegui uma casa, consegui um emprego. Mas a tia Vera disse que você nunca vai conseguir me adotar porque é pobre e não tem família. As palavras dela me cortaram como navalha. A maldita da Vera estava envenenando a cabeça da menina contra mim. Clara, não escuta o que ela fala. Eu vou conseguir, ouviu? Mas eu via nos olhos dela que a esperança estava se acabando. 2 semanas depois, Antônio me ligou com uma notícia que mudou tudo. Tião, lembra da doutora Márcia? Ela me ligou. Disse que tem um juiz em Anápolis que é diferente dos outros. Mais humano, se você quiser tentar. Quero. O que preciso fazer? Ela vai dar entrada no seu pedido de habilitação. Mas tem uma coisa, vai custar 5 mil reais de honorários. 5 mil reais. Era quase tudo que me sobrou. Tá bem, vou pagar.
Tião, pensa bem, se não der certo, você vai ficar sem nada. Se não tentar, vou ficar sem ela. Uma semana depois, estava no cartório de Anápolis assinando os papéis da minha habilitação. Doutora Márcia tinha conseguido acelerar o processo através de um conhecido dela no fórum. Conseguimos uma audiência com o doutor Henrique Moura para semana que vem, ela me disse. Ele é conhecido por analisar cada caso individualmente, não só seguir protocolo. E você acha que tenho chance? Sinceramente, ainda acho difícil, mas é sua melhor oportunidade. Saí do cartório e fui direto pro abrigo. Precisava ver Clara, precisava dar força para ela. Mas quando cheguei lá, a portaria estava vazia. Bati várias vezes até uma mulher aparecer, era diferente das outras que eu já tinha visto. Boa tarde. Queria ver uma menina que fica aqui. Clara. A mulher me olhou estranha. Clara? Que Clara? Meu coração disparou. Uma menina de 8 anos, cabelo castanho, que chegou aqui há uns 2 meses. Você deve ser o caminhoneiro que sempre vinha aqui. Sou. Onde ela está? A mulher hesitou. Sinto muito, mas Clara foi transferida. Senti as pernas bambear. Transferida para onde? Não posso dar essa informação. Por favor, eu preciso saber onde ela está. Senhor, se acalme. Não posso ajudá-lo, mas eu estou no processo de adoção dela. Tenho audiência semana que vem. A mulher me olhou com pena. Senhor, Clara foi colocada em família substituta. Um casal de São Paulo a levou na semana passada. O mundo desabou na minha cabeça. Família substituta. Ela tinha ido embora. A Clara tinha ido embora. Mas como? Eu estou no processo. O casal já estava habilitado. O processo deles foi mais rápido. Saí dali cambaleando. Entrei no meu carro, um Corsa velho que tinha comprado depois de vender o caminhão, e fiquei ali parado no estacionamento, tentando processar o que tinha acontecido. Clara tinha ido embora. Não ia mais vê-la. Tinha perdido ela também. Dirigi de volta para Goiânia no automático. Quando cheguei em casa, me joguei na cama e chorei como não chorava desde o dia que perdi minha Conceição. Chorei pela Clara, chorei por mim, chorei por toda aquela loucura que tinha virado minha vida. No dia seguinte, liguei pro trabalho e disse que estava doente. Não conseguia sair de casa. Fiquei 3 dias assim, sem vontade de fazer nada, só olhando pro teto, lembrando de cada conversa que tive com Clara através daquela grade. Foi o Antônio que me tirou de casa no 4º dia. Tião, você não pode ficar assim. A vida continua. Para que vida continua? Perdi minha filha, perdi a Clara, vendi meu caminhão, estou trabalhando num emprego que odeio. Mas você ainda está vivo. E enquanto está vivo, pode recomeçar. Não quero recomeçar. Cansei. Antônio sentou na beirada da cama. Irmão, você acha que a Clara queria te ver assim? Destruído? Não respondi. Ela está numa família agora. Vai ter casa própria, vai estudar numa escola boa, vai ter oportunidades que talvez você não pudesse dar para ela. Ela queria ficar comigo. Queria, mas às vezes a vida tem outros planos. Fiquei mais uma semana em depressão até uma ligação da doutora Márcia me tirar da cama. Sebastião, preciso falar com você urgentemente. Doutora, se é sobre. A audiência, pode cancelar. A Clara foi adotada. Não foi adotada. Foi para a família substituta. É diferente. Sentei na cama. Como assim, diferente? Família substituta é temporário. É como um teste. Se der certo, aí sim vira adoção definitiva. Se não der certo, a criança volta. Senti uma fagulha de esperança. E se voltar? Aí você ainda tem uma chance. Sua habilitação saiu. Você está oficialmente apto para adotar. Saiu? Quando? Ontem. O doutor Henrique aprovou seu pedido. Disse que foi uma das entrevistas mais emocionantes que já fez. Não lembrava direito da entrevista. Tinha ido lá achando que era só formalidade, já que Clara tinha ido embora. Mas falei do acidente, de como salvei ela, de como mudei minha vida toda. Doutora, e agora? O que eu faço? Agora você espera. E torce para que não dê certo entre Clara e a família substituta. Era uma coisa estranha de se torcer. Que não desse certo. Que uma criança não fosse feliz numa família. Mas eu sabia que Clara só seria realmente feliz comigo. Porque eu a conhecia. Porque tinha vivido aquele momento com ela. Porque éramos almas parecidas, machucadas pela vida. Voltei a trabalhar no dia seguinte.
Mas agora era diferente. Tinha uma esperança, pequena mas real. Toda noite, quando chegava em casa, ficava olhando para o quarto vazio que tinha arrumado para Clara. Tinha comprado uma cama, um guarda-roupinha, alguns brinquedos. Tudo simples, mas feito com amor. Passaram-se 3 meses. 3 meses sem notícia nenhuma. Até que numa quinta-feira, doutora Márcia me ligou de novo. Sebastião, precisa vir ao meu escritório agora. Aconteceu alguma coisa? Venha. É sobre Clara. Saí do trabalho correndo e fui direto pro escritório dela. Quando cheguei, ela estava com uma expressão estranha no rosto. Não conseguia descobrir se era boa ou má notícia. Senta aí, Sebastião. Sentei, com o coração na boca. Clara voltou. Quase cai da cadeira. Voltou? Como assim? A família desistiu dela. Trouxeram de volta a semana passada. Por quê? O que aconteceu? Doutora Márcia suspirou. Segundo o relatório, Clara não se adaptou. Chorava toda noite, não falava com ninguém, não comia direito. Só ficava repetindo uma coisa: quero meu tio Tião. Senti os olhos marejarem. E onde ela está agora? Voltou pro abrigo de Anápolis. Posso vê lá? Pode. Aliás, deve. Porque agora você é o primeiro da lista para a adoção dela. Como assim? O juiz disse que uma criança que rejeita uma família estruturada, porque quer ficar com uma pessoa específica, demonstra um vínculo afetivo que deve ser respeitado. Você tem 10 dias para decidir se ainda quer adotá-la. 10 dias. Como? Se eu precisasse de 10 segundos. Quero. Claro que quero. Então vamos preparar os papéis. Semana que vem você pode buscá-la. Semana que vem. Em uma semana, Clara ia estar comigo. Em casa. Para sempre. Saí do escritório da doutora Márcia e dirigi até Anápolis como um louco. Quando cheguei no abrigo, minha mão tremia na hora de bater na portaria. A mesma mulher de sempre me atendeu. Vim ver a Clara. Ela está no pátio. Fui até a grade e a vi, sentada sozinha num cantinho, mais magra que antes, mais triste. Mas quando me viu, o rostinho dela se iluminou como o sol nascendo. Tratamento de infecções oportunistas, Tião. Ela correu para a grade e enfiou as mãozinhas pelos vãos. Segurei elas, sentindo como estavam geladas. Oi, pequena. Como você está? Agora estou bem. Você veio me buscar? Vim. Semana que vem você vai para casa comigo. Clara começou a chorar, mas era de alegria. De verdade? Promete que é de verdade? Prometo. Dessa vez é para valer. E o Pedrinho? Ele está bem? Tá. Ele está te esperando em casa. Em casa. Ela repetiu, como se fosse uma palavra mágica. Ficamos ali uns 20 minutos, ela me contando sobre a família de São Paulo que tinham sido bons com ela, mas ela não conseguia parar de pensar em mim, e eu contando sobre a casa que arrumei para ela. Quando saí do abrigo, senti que finalmente tudo ia dar certo. Depois de meses de luta, de burocracias, de noite sem dormir, Clara ia ser minha filha. Mas a vida ainda tinha uma surpresa para mim, uma surpresa que quase destruiu tudo de novo. 3 dias depois, na segunda-feira, recebi uma ligação no trabalho. Sebastião, é a doutora Márcia. Oi, doutora, já pode assinar os papéis? Sebastião, temos um problema. Meu coração gelou. Que tipo de problema? A família de São Paulo entrou com recurso. Eles querem Clara de volta. Como assim? Eles que desistiram dela. Eles alegam que desistiram porque foram mal orientados sobre o comportamento da criança, que se soubessem que era só nostalgia, teriam insistido mais tempo. Mas isso é mentira. Ela não queria ficar com eles. Eu sei, mas eles têm direito ao recurso. E o pior, eles conseguiram um habeas corpus. Vão buscar Clara hoje à tarde. O mundo desabou de novo. Hoje à tarde? Mas como? Advogados caros, Sebastião, eles têm muito dinheiro, e eu não posso fazer nada? Podemos entrar com um contra-recurso, mas vai demorar meses. E Clara vai ficar com eles enquanto isso. Desliguei o telefone e corri para o meu carro. Tinha que chegar no abrigo antes deles. Tinha que ver Clara uma última vez. Tinha que explicar para ela que não era culpa minha. Dirigir de Goiânia até Anápolis nunca demorou tanto. Cada semáforo era uma eternidade. Cada lombada era um obstáculo gigante. Quando cheguei no abrigo, já tinha um carro preto parado na frente. Meu coração parou. Desci correndo e vi pela grade. Clara estava no pátio,
com uma mulher loira e um homem de terno, a família de São Paulo. Ela chorava e se debatia. Não, quero ir. Quero meu tratamento de infecções oportunistas, Tião. A mulher tentava convencê-la, falando baixinho, mas Clara não parava de gritar. TIO, tratamento de infecções oportunistas, Tião. Corri para a grade. Clara, eu tô aqui. Ela me viu e tentou correr na minha direção, mas o homem de terno a segurou. Clara, vamos embora. Você vai se acostumar de novo. Não, quero ficar com meu tratamento de infecções oportunistas. Irmã Benedita apareceu com 2 oficiais de justiça. Senhor Sebastião, o senhor não pode interferir. É uma decisão judicial. Ela não quer ir. Vocês estão vendo que ela não quer. A decisão já foi tomada. Eles carregaram Clara no colo até o carro. Ela esticava os bracinhos para mim através da janela. Tratamento de infecções oportunistas, Tião. Não me deixa ir. Por favor. O carro arrancou. Fiquei ali na grade, vendo ele sumir na curva, carregando minha Clara. Era a segunda vez que eu perdia ela, mas dessa vez, sabia que podia ser para sempre. Naquela noite, em casa, olhando para o quarto vazio que tinha arrumado para ela, tomei uma decisão. Não ia desistir, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Clara tinha gritado meu nome, tinha implorado para não ir embora. E uma criança que implora assim tem que ser ouvida. Liguei para a doutora Márcia. Doutora, vamos lutar. Vamos ao STF se for preciso, mas não vou deixar minha filha nas mãos de quem ela não quer ficar. Sebastião, vai custar muito dinheiro. Então vendo a casa, vendo o carro, vendo tudo que tenho. E se perder? Olhei para o ursinho Pedrinho, que estava em cima da cama da Clara. Se perder, pelo menos vou saber que lutei até o fim. Era isso. Ia lutar até o fim. Porque Clara não era só uma criança qualquer para mim. Era minha filha. E ninguém separa um pai de sua filha. Ninguém. Os próximos 6 meses foram uma verdadeira guerra. Uma guerra entre um caminhoneiro que não tinha nada a perder e uma família com dinheiro suficiente para comprar qualquer advogado do país. Vendi a casa em Goiânia e aluguei um quartinho numa pensão. Vendi o Corsa e voltei a andar de ônibus. Cada centavo que conseguia juntar ia para os honorários da doutora Márcia e para os custos do processo. Trabalhava no almoxarifado de dia e fazia bicos de segurança em padaria à noite. Dormia 4 horas por dia, quando muito, mas não me importava. Clara estava em São Paulo, numa casa grande, com tudo que dinheiro podia comprar, mas eu sabia que ela não era feliz, porque toda vez que a doutora Márcia conseguia um relatório do assistente social, era a mesma coisa. Clara não falava, não brincava, não comia direito. Só chorava e pedia pelo tio Tião. Os psicólogos dizem que é síndrome de abandono. Doutora Márcia me explicou numa das nossas reuniões que ela vai superar com tempo e paciência. Não é síndrome de abandono, respondi. É saudade, é amor. E isso não se supera, se respeita. A família de São Paulo Os Rodrigues tinha contratado um dos escritórios de advocacia mais caros da capital. Dr. Marcelo Rodrigues era engenheiro civil, Dona Helena era pediatra. Tinha uma casa em Alphaville, carro importado, plano de saúde particular. No papel, eram o casal perfeito para adotar uma criança. Eu era um ex-caminhoneiro, morando numa pensão, ganhando salário mínimo. No papel, eu não era nada. Mas papel é uma coisa, amor é outra. O primeiro recurso que entramos foi negado. Decisão judicial não se modifica por sentimentalismo, disse o desembargador. O segundo recurso também foi negado. A criança precisa de estabilidade financeira e familiar, foi a justificativa. A cada negativa, eu sentia um pedaço de mim morrer, mas também sentia minha determinação crescer, porque em cada relatório psicológico, Clara continuava pedindo por mim. Em cada visita do assistente social, ela perguntava quando o tio Tião ia buscá-la. Foi numa terça-feira de setembro que tudo mudou. Eu estava no almoxarifado, carregando um caminhão de ração, quando meu celular tocou. Era a doutora Márcia, e pela voz dela, alguma coisa importante tinha acontecido. Sebastião, precisa vir aqui agora. Aconteceu alguma coisa com a Clara? Venha, é urgente. Pedi dispensa no trabalho e fui correndo para o escritório dela. Quando cheguei, ela estava com uma cara que não conseguia decifrar. Parecia assustada e esperançosa ao mesmo tempo. Senta aí, Sebastião.
Sentei, com o coração disparado. Recebi uma ligação de São Paulo hoje cedo. Dos Rodrigues? Não, do Ministério Público. Franzi a testa. Ministério Público, Clara fugiu de casa. Senti o mundo girar. Como assim? Fugiu? Ela saiu de casa ontem de manhã e não voltou. A família acionou a polícia, que acionou o marca-passo. Mas ela tem 8 anos. Como uma criança de 8 anos foge sozinha? Ninguém sabe como ela conseguiu, mas conseguiu. Estão procurando por ela a cidade inteira. Levantei da cadeira. Preciso ir para São Paulo. Sebastião, você não pode se envolver. Ela é minha filha. Claro que posso me envolver. Legalmente, ela não é sua filha. E se você for para lá agora, podem achar que você influenciou a fuga. Mas eu nem sabia que ela tinha fugido. Eu sei, mas eles podem não acreditar. Fiquei andando de um lado para o outro do escritório, desesperado. Clara estava perdida numa cidade gigante, sozinha, com fome, com frio. Doutora Márcia, preciso fazer alguma coisa. A única coisa que podemos fazer é torcer para acharem ela logo. Torcer. Como se torcer fosse suficiente quando sua filha está perdida numa cidade de 12 milhões de pessoas. Passei a noite toda sem dormir, grudado no celular, esperando notícias. De manhã cedo, doutora Márcia me ligou de novo. Acharam ela. Graças a Deus. Onde? Na rodoviária do Tietê. Rodoviária? Ela estava tentando comprar uma passagem para Goiânia. Senti um nó na garganta. Clara tinha fugido para tentar voltar para mim. Uma criança de 8 anos, sozinha na rodoviária, com R$ 50 no bolso. Continuou doutora Márcia. Disse pro fiscal que queria ir pro tio Tião. E agora? Agora ela voltou pros Rodrigues. Mas tem uma coisa, o marca-passo abriu investigação. Investigação do quê? Para entender por que uma criança prefere fugir de casa a ficar com a família adotiva. Era a primeira boa notícia que eu tinha em meses. E isso é bom para a gente? Pode ser. Se o marca-passo concluir que a colocação não foi bem sucedida, eles podem reverter a decisão? Podem. Vamos aguardar. 3 semanas depois, recebi uma ligação que mudou minha vida. Sebastião, Dr. Roberto Silva, do Ministério Público de São Paulo. Boa tarde, doutor. Preciso conversar com o senhor. Pode vir a São Paulo amanhã? Posso. É sobre a Clara? É. Tenho algumas perguntas a fazer. No dia seguinte, peguei um ônibus para São Paulo às 5 da manhã. Era a primeira vez que eu ia na capital paulista. A cidade era gigante, assustadora, cheia de prédios e gente correndo para todos os lados. Pensei na Clara, sozinha naquela multidão, tentando achar um jeito de voltar para casa. O Dr. Roberto era um homem de uns 40 anos, cabelo grisalho, jeito sério, mas não antipático. Me recebeu numa sala pequena do fórum. Senhor Sebastião, quero entender uma coisa. Por que a Clara tem essa fixação pelo senhor? Contei tudo de novo. O acidente, como salvei ela, as visitas no abrigo, como mudei minha vida toda para tentar adotá-la. E o senhor tem certeza de que nunca influenciou ela contra a família Rodrigues? Doutor, eu nem sabia onde ela morava. Como ia influenciar? Doutor Roberto assentiu e fez algumas anotações. Senhor Sebastião, vou ser direto. Em 20 anos trabalhando com adoção, nunca vi uma criança reagir assim. Clara não é apenas resistente à nova família. Ela os rejeita completamente. E isso significa o quê? Significa que talvez tenhamos cometido um erro. Significa que talvez o vínculo afetivo entre vocês seja mais forte do que imaginávamos. Senti uma esperança renascer no peito. Doutor Roberto, posso vê-la? Ele hesitou. Não é protocolo. Por favor, só 5 minutos. Preciso que ela saiba que não esqueci dela. Doutor Roberto me olhou por um longo tempo. Tá bem, mas tem condições. Vai ser numa sala supervisionada, com psicólogos presentes. E os Rodrigues vão estar do lado de fora. Aceito qualquer condição. 1 hora depois, eu estava sentado numa sala branca do fórum, esperando Clara entrar. Quando a porta se abriu, e ela apareceu, quase não a reconheci. Tinha emagrecido muito. Os cabelos estavam mais compridos, presos com uma fita cor-de-rosa cara, e ela usava um vestidinho bonito. Mas os olhos estavam vazios, sem brilho, sem vida, até me ver. Tratamento de infecções oportunistas Tião. Ela correu e se jogou nos meus braços. Senti ela tremendo, agarrada em mim como se fosse sumir se me soltasse.
Oi, pequena. Como você está? Agora estou bem, ela disse, sem me soltar. Você veio me buscar? Olhei para as psicólogas, que faziam anotações o tempo todo. Ainda não, filha, mas estou tentando. Eu fugi para ir te procurar, sabia? Eu soube. Mas você não pode fazer isso de novo, ouviu? É perigoso. Mas eu queria tanto te ver. Clara se afastou um pouco e me olhou nos olhos. Tio, você ainda tem o Pedrinho? Tenho. Ele está em casa, te esperando. E você ainda quer ser meu pai? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para as psicólogas de novo. Quero, pequena, mais que tudo no mundo. E se eu não puder ser sua filha, você vai me esquecer? Nunca. Mesmo que você more com outras pessoas, você sempre vai ser minha filha no coração. Clara sorriu pela primeira vez. Era um sorriso triste, mas era um sorriso. Eu também. Você sempre vai ser meu pai do coração. Os 5 minutos passaram voando. Quando as psicólogas disseram que a visita tinha acabado, Clara se agarrou em mim de novo. Não quero ir, tio. Eu sei, pequena, mas você tem que ir. Por enquanto. Por enquanto? Por enquanto. Ela me deu um beijo no rosto e saiu da sala. Fiquei ali, vendo ela ir embora de novo, mas dessa vez com uma sensação diferente. Dessa vez, eu sabia que ela sabia que eu não tinha desistido. Doutor Roberto me chamou na sala dele depois. Senhor Sebastião, preciso que o senhor saiba de uma coisa. Fale. A Clara tem desenvolvido um quadro depressivo grave. Não come direito, não dorme direito, não interage com outras crianças na escola. E os Rodrigues, como eles estão lidando com isso? Eles são boas pessoas. Estão fazendo tudo o que podem. Psicólogo, psiquiatra, até mudaram ela de escola. Mas nada funciona. Dr. Roberto suspirou. Senhor Sebastião, off the record, eu acho que a Clara nunca vai se adaptar com eles. E o que isso significa? Significa que talvez seja a hora de rever a decisão. Como assim? Vou recomendar ao juiz que reavalie o caso, com base no laudo psicológico e no comportamento da criança. Era a primeira vez em meses que eu sentia esperança real. E quando isso pode acontecer? Pode demorar alguns meses. Mas, senhor Sebastião, tem uma coisa que preciso te perguntar. Fale, se você conseguir. A guarda da Clara, o que vai fazer? Seu salário mal dá para sustentar você mesmo. Era uma pergunta justa. E eu tinha pensado muito nela. Doutor Roberto, vou voltar a ser caminhoneiro. Mas aí você vai viajar o tempo todo. Como vai cuidar dela? Ela vai comigo. Uma criança não pode viver num caminhão. Pode sim. O pai dela vivia. E ela era feliz. Dr. Roberto franziu a testa. Senhor Sebastião, isso não é vida para uma criança. Doutor Roberto, com todo respeito, vida para uma criança é estar com quem ela ama. O resto é detalhe. Ele ficou pensativo. E se ela precisar de escola? De médico? Tem escola em toda a cidade do Brasil. E médico também. Além do mais, meu irmão tem uma oficina em Goiânia. Posso fazer fretes regionais, ficar mais tempo em casa. Dr. Roberto assentiu devagar. Vou incluir essa informação no meu relatório. Voltei para Goiânia naquele mesmo ônibus, mas era outro homem. Tinha visto Clara. Tinha visto que ela ainda me amava. E tinha a promessa de que o caso ia ser reavaliado. 2 semanas depois, algo aconteceu que ninguém esperava. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava na pensão assistindo transmissão vertical, quando meu celular tocou. Era um número de São Paulo que eu não conhecia. Alô, senhor Sebastião, aqui é Helena Rodrigues. Quase deixei o telefone cair. Era a mulher que tinha adotado Clara. Dona Helena? Senhor, preciso conversar com o senhor. Sobre o quê? Sobre Clara. Posso ir aí em Goiânia amanhã? Pode, mas... Então nos encontramos às 2 da tarde na Praça Central. Vou estar com uma blusa azul. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Passei a noite toda imaginando o que ela queria. Será que ia me oferecer dinheiro para desistir? Será que ia me ameaçar? Será que tinha acontecido alguma coisa com Clara? No sábado, cheguei na praça 1 hora antes do horário. Fiquei andando de um lado para o outro, nervoso. Às 2 em ponto, uma mulher loira, elegante, de blusa azul, se aproximou. Senhor Sebastião, sou eu. Sou Helena Rodrigues. Ela era mais nova do que eu imaginava. Devia ter uns 35 anos. Bonita, bem vestida, mas com uma expressão
cansada no rosto. Obrigado por ter vindo, Dona Helena. Obrigado por ter aceitado conversar. Sentamos num banco da praça. Senhor Sebastião, vou ser direta. Clara não quer ficar conosco. Eu sei, e não é birra de criança. É algo mais profundo. Ela não nos aceita como família. E a senhora veio aqui para me falar isso? Helena suspirou. Vim aqui para te pedir uma coisa. O quê? Que você desista dela. Senti uma raiva subir pelo peito. Desistir? Pelo bem dela. Clara está se destruindo por sua causa. Ela não come, não dorme, não brinca. Vive numa fantasia de que você vai buscá-la. Não é fantasia, é esperança. É uma esperança que está matando ela. Helena se virou para mim, com os olhos marejados. Senhor Sebastião, eu e meu marido queremos muito ser pais. Tentamos ter filhos por anos. Quando vimos Clara, pensamos que Deus tinha nos dado uma chance. E deu. Não deu, porque ela não nos quer. E a cada dia que passa, ela fica mais doente, mais triste. Helena começou a chorar. Por favor, pelo amor que o Senhor diz ter por ela, desista. Deixe ela tentar ser feliz conosco. Olhei para aquela mulher chorando. Vi que ela também amava Clara. Do jeito dela, mas amava. Dona Helena, posso fazer uma pergunta? Pode. Se fosse a senhora no meu lugar, desistiria? Ela ficou quieta por um longo tempo. Se fosse eu no seu lugar, acho que não. Então, por que está me pedindo isso? Porque eu não sou você. Eu nunca salvei a vida dela. Eu nunca mudei minha vida toda por ela. Eu só quero adotá-la. Helena secou as lágrimas. Senhor Sebastião, tem uma coisa que o senhor precisa saber. O quê? Clara fugiu de novo. Meu coração parou. Quando? Ontem. E dessa vez, conseguiu pegar um ônibus. Para onde? Para Goiânia. Levantei do banco de um pulo. Ela está vindo para cá. Já chegou. A polícia a pegou na rodoviária hoje de manhã. E onde ela está agora? Na delegacia. Esperando alguém buscar. Não pensei duas vezes. Saí correndo em direção à delegacia central, deixando Helena na praça. Quando cheguei lá, Clara estava sentada numa cadeirinha do lado da mesa do delegado, balançando as perninhas. Quando me viu, saltou da cadeira. Tratamento de infecções oportunistas, Tião. Eu consegui vir te procurar. Peguei ela no colo e senti que não ia conseguir soltá-la nunca mais. Como você conseguiu, pequena? Eu juntei dinheiro das frutas que eles me davam na escola e não comia. Aí peguei um ônibus na rodoviária quando eles achavam que eu estava dormindo. Uma criança de 8 anos tinha planejado uma fuga de São Paulo para Goiânia, sozinha. Clara, você podia ter se perdido, podia ter acontecido alguma coisa com você, mas não aconteceu, e agora a gente pode ficar junto. O delegado se aproximou. Senhor, o senhor vai ter que entregar a criança para a família adotiva. Ela não quer ir. Não importa o que ela quer. Ela é menor de idade. Nesse momento, Helena entrou na delegacia. Clara, você nos deixou muito preocupados. Clara se escondeu atrás de mim. Não quero ir. Quero ficar com meu tio. Helena olhou para mim, depois para Clara, depois para o delegado. Delegado, posso falar com o senhor em particular? Eles se afastaram e ficaram conversando baixinho. Não consegui ouvir o que falavam, mas via que Helena gesticulava muito. Depois de uns 10 minutos, o delegado voltou. Senhor Sebastião, a senhora Helena abriu mão da guarda temporária da criança. Quase cai para trás. Como assim? Helena se aproximou. Não posso mais fazer isso com ela. Clara deixou claro o que quer. E uma criança que tem coragem de viajar sozinha de São Paulo para Goiânia para ficar com alguém. Bem, essa criança sabe o que quer. Dona Helena, não precisa falar nada. Só cuide bem dela. Helena se ajoelhou na frente de Clara. Clara, eu quero que você saiba que eu e o papai Marcelo te amamos muito. E se um dia você quiser nos visitar, pode ir. Clara a abraçou. Obrigada por ter cuidado de mim, tia Helena. Helena se levantou, com os olhos cheios de lágrima, e saiu da delegacia sem olhar para trás. O delegado mexeu em alguns papéis. Senhor Sebastião, a criança vai ficar sob sua responsabilidade temporária até a justiça decidir definitivamente. E quanto tempo isso demora? Alguns meses. Alguns meses. Era tempo suficiente. Saí da delegacia com Clara no colo. Ela brincava com o meu cabelo e cantarolava baixinho. Tio,
agora a gente vai para casa? Agora a gente vai para casa. E o Pedrinho? O Pedrinho está lá, te esperando. E a gente vai viajar de caminhão igual eu e meu papai? Vamos. Mas primeiro vou comprar um caminhão novo. Que tal? Clara bateu palminhas. Que cor? Que cor você quer? Azul, igual o céu. Então, vai ser azul. Enquanto caminhávamos pela rua, Clara de mão dada comigo, pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Tinha perdido meu caminhão, minha casa, minhas economias. Tinha virado minha vida de cabeça para baixo. Mas agora, olhando para Clara saltitando do meu lado, sabia que tinha valido cada centavo, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada. Porque às vezes na vida, a gente precisa perder tudo para ganhar o que realmente importa. E o que realmente importa não se compra com dinheiro, se conquista com amor. Chegar em casa com Clara foi como acordar de um pesadelo que durou quase um ano. Ela correu pelo quartinho da pensão, tocando em tudo, como se quisesse ter certeza de que era real. Onde está o Pedrinho? Perguntou, ansiosa. Peguei o ursinho de cima da cama. Ainda cheirava levemente a gasolina, mesmo depois de todas as lavadas. Clara o apertou contra o peito e fechou os olhos. Oi, Pedrinho. Senti muito, muito sua falta. Naquela noite, fiz um cafezinho simples e sentamos na beirada da cama. Era o único lugar para sentar no quarto. Clara comeu 2 pães com manteiga e tomou um copo de leite. Era a primeira vez em meses que eu a via comer com vontade. Tio, você está diferente, ela disse, me observando. Diferente como? Mais magro. E tem uns cabelos brancos aqui. Ela apontou para as minhas têmporas. Era verdade. Os últimos meses tinham me envelhecido uns 5 anos. É que eu fiquei preocupado com você, pequena. Eu também fiquei preocupada com você. Toda noite eu olhava para as estrelas e pedia para Deus cuidar do meu tio Tião. Senti um nó na garganta. E agora? Agora a gente não precisa mais ficar preocupado. A gente está junto. Clara se aconchegou no meu lado. Tio, você pode me contar uma história? Que tipo de história? A história de como você me salvou. Você já sabe essa história, mas eu quero ouvir de novo, com detalhes. Contei tudo para ela. O dia do acidente, a explosão, como a levei para o meu caminhão. Clara ouvia atenta, fazendo perguntas, querendo saber cada detalhe. Quando terminei, ela ficou quieta um tempo. Tio, você acha que meu papai está orgulhoso de mim? Por quê? Porque eu fugi 2 vezes. Papai sempre dizia para eu ser corajosa, mas nunca falou para fugir. Segurei o rostinho dela entre as mãos. Clara, seu papai está muito orgulhoso de você, porque você lutou para ficar com quem ama. E isso é a coisa mais corajosa que existe no mundo. Ela sorriu. E você está orgulhoso de mim? Muito. Mas promete que não vai fugir mais? Prometo. Agora não precisa mais. Naquela noite, Clara dormiu na minha cama e eu dormi numa cadeira. De vez em quando ela se mexia e murmurava tio Tião no sono. Sempre que isso acontecia, eu respondia, estou aqui, pequena, mesmo, sabendo que ela não ia ouvir. Na manhã seguinte, acordei com Clara já de pé, brincando com o Pedrinho. Bom dia, tio. Hoje a gente vai comprar o caminhão azul? Hoje não, filha. Primeiro preciso resolver uns papéis. Que papéis? Da adoção, para você ser minha filha de verdade. Mas eu já sou sua filha de verdade. No coração você é, mas tem que ser no papel também. Clara franziu a testa. E se os papéis disserem que eu não posso ser sua filha? Era uma pergunta que me assombrava. Tecnicamente, eu ainda não tinha a guarda definitiva dela. Era tudo temporário. Não vai dizer isso. Mas e se disser? Ajoelhei na frente dela. Clara, me escuta. Não importa o que os papéis digam. Você sempre vai ser minha filha. Sempre. Entendeu? Entendi. Passamos a semana seguinte organizando nossa nova vida. Mudei de pensão para um apartamento de 1 quarto, ainda simples, mas maior. Clara me ajudou a escolher as coisas. Toalha de banho ela escolheu azul, pratos amarelos, cortina com florzinhas. Agora parece uma casa de verdade, ela disse, olhando tudo arrumado. É nossa casa. Nossa primeira casa. Durante o dia, Clara ficava numa escolinha pública perto do apartamento enquanto eu trabalhava. De noite, fazíamos o dever dela juntos. Na mesa da cozinha, ela era esperta, aprendia rápido, mas tinha dificuldade de concentração. Não consigo parar de pensar, ela me disse numa noite, largando o lápis.
Pensar no quê? Em tudo. No papai, na explosão, na tia Helena, em você. Minha cabeça não para. Levei ela num psicólogo infantil. Doutora Carla explicou que Clara tinha desenvolvido ansiedade pós-traumática, comum em crianças que passaram por perdas e mudanças bruscas. Vai levar tempo, ela me explicou, mas com paciência e muito amor. Ela vai superar. 3 meses depois, recebemos a visita da assistente social. Dona Sônia era uma mulher de uns 50 anos, jeito sério, que veio avaliar nossas condições de vida. Vocês moram só num quarto? Perguntou, olhando em volta. Por enquanto, respondi. Estou economizando para alugar um apartamento maior. E a Clara, como está se adaptando? Pergunta para ela. Dona Sônia se agachou na frente de Clara. Oi, Clara, como você está? Bem, Clara respondeu, tímida. Você gosta de morar aqui? Gosto. E o tio Tião, ele cuida bem de você? Clara assentiu vigorosamente. Ele faz comida gostosa, me ajuda com o dever, e à noite conta história. Que tipo de história? Histórias de caminhão. Ele promete que quando eu crescer, a gente vai viajar juntos. Dona Sônia fez anotações no caderninho. Clara, você sente falta da família de São Paulo? Clara pensou um pouco. Às vezes. Eles eram bonzinhos, mas eu não era feliz lá. Por quê? Porque eles não eram minha família de verdade. E o tio Tião é sua família de verdade? É, ele me salvou. E quem te salva vira sua família para sempre. Depois de 2 horas de conversa e inspeção, Dona Sônia se despediu. Vou entregar meu relatório na próxima semana, ela disse. Mas posso adiantar que vocês têm uma relação muito saudável. 1 mês depois, chegou a convocação. Audiência final no Fórum de Anápolis. É agora, disse doutora Márcia. O juiz vai decidir definitivamente. E se ele decidir contra, não vai decidir. Seu relatório psicossocial foi excelente. Clara está bem, você está provando que consegue cuidar dela. Mas e o fato de eu não ter condições financeiras ideais? Sebastião, você provou uma coisa que dinheiro não compra: amor verdadeiro. No dia da audiência, eu e Clara fomos juntos pro fórum. Ela usava um vestidinho azul que compramos especialmente para a ocasião. Tô nervoso, ela me disse no carro. Por quê? E se o juiz disser que eu não posso ficar com você? Não vai dizer. Mas e se disser? Parei o carro e olhei para ela. Clara, lembra quando você fugiu de São Paulo? Lembro. Você tinha medo? Muito. Mas fugiu mesmo assim? Fugi. Por quê? Porque eu queria ficar com você. Então hoje você não precisa ter medo. Porque o que a gente quer é a mesma coisa. A audiência foi na sala do Dr. Henrique Moura, o juiz que tinha aprovado minha habilitação. Era um homem de uns 60 anos, cabelo branco, jeito paternal. Clara, vem aqui perto de mim, ele disse. Clara olhou para mim, pedindo permissão. Assenti, e ela foi até a mesa dele. Clara, você sabe por que está aqui? Sei. O senhor vai decidir se eu posso ser filha do tio Tião. E você quer ser filha dele? Quero. Muito. Por quê? Clara pensou um pouco. Porque ele me ama de verdade. E porque quando alguém te ama de verdade, você fica em casa, mesmo que não tenha casa. Doutor Henrique sorriu. Você é uma menina muito esperta. Quantos anos você tem? 8. Mas meu tio diz que eu tenho cabeça de gente grande. E tem mesmo. Clara, você gostaria que o Sebastião fosse seu pai para sempre? Gostaria. Mas ele já é. Como assim? Ele já é meu pai do coração. O papel é só para ficar oficial. Doutor Henrique se virou para mim. Senhor Sebastião, o senhor tem consciência de que adotar uma criança é uma responsabilidade para a vida toda? Tenho, doutor. Mesmo se ela ficar doente? Mesmo se der trabalho? Na adolescência? Mesmo se custar mais dinheiro do que o senhor tem? Doutor, já cuidei de uma filha antes. Sei o que é ser pai. E por que quer ser pai de novo? Olhei para Clara, que me observava da cadeira do juiz. Porque quando você perde uma filha, acha que nunca mais vai conseguir amar outra criança. Mas a Clara me ensinou que o coração não substitui o amor. Ele multiplica. Doutor Henrique fez algumas anotações. Senhor Sebastião, li no processo que o senhor pretende voltar a trabalhar como caminhoneiro. Pretendo, doutor. E vai levar Clara nas viagens? Vou. Ela gosta da estrada. Mas uma criança precisa de estabilidade. Escola. Doutor, com todo respeito, estabilidade não é lugar. É pessoa.
Clara vai ter estabilidade porque vai estar comigo. E sobre escola, ela pode estudar onde estivermos. Clara levantou a mãozinha. Posso falar, seu juiz? Doutor Henrique Rio. Pode. Sim, eu morei no caminhão com meu papai, e foi a época mais feliz da minha vida. A gente via o Brasil inteiro. Conhecia pessoas diferentes, dormia olhando para as estrelas. Ela se virou para mim. Tio, você lembra que você disse que ia comprar um caminhão azul? Lembro. Então a gente pode pintar uma estrela na cabine? Igualzinho o caminhão do meu papai? Pode pintar quantas estrelas quiser. Clara bateu palminhas e se virou pro juiz. Tá vendo? A gente vai ser muito feliz. Doutor Henrique ficou em silêncio por alguns minutos, analisando os papéis. O coração batia tão forte que eu achava que todo mundo podia ouvir. Bem, ele disse finalmente. Clara, você realmente quer que o Sebastião seja seu pai? Quero. E Sebastião, você realmente quer que a Clara seja sua filha? Quero. Então por que estamos perdendo tempo com burocracia? Ele pegou a caneta e assinou os papéis. Clara Santos Silva, de agora em diante você é Clara Silva Santos. Sebastião Silva Santos, de agora em diante você é o pai legal desta criança. Clara saltou da cadeira e correu para os meus braços. Conseguimos, papai, conseguimos. Foi a primeira vez que ela me chamou de papai. Senti as lágrimas escorrerem pelo rosto. Conseguimos, minha filha. Doutor Henrique se levantou e veio apertar nossa mão. Parabéns para vocês dois. E que sejam muito felizes. Saímos do fórum de mãos dadas. Clara saltitava na calçada. Papai, agora a gente pode comprar o caminhão. Agora a gente pode comprar o caminhão. E pode viajar para onde quiser? Para onde quiser. Então eu quero ir onde tem março. Nunca vi o março. Vamos ver o março. Naquela tarde, fomos numa concessionária de caminhões usados em Goiânia. Clara se encantou com um Scania azul 2010. É esse, papai. É esse. O preço estava dentro do que eu podia pagar com minhas economias. Fechamos negócio na hora. Quando a gente pode buscar? Clara perguntou pro vendedor. Semana que vem, depois que sair a documentação. Papai, falta muito para a semana que vem? Falta uma semana. Nossa, que demora. No caminho de volta para casa, Clara não parava de falar sobre nossas viagens futuras. A gente pode ir em Brasília ver os prédios bonitos? E no Rio de Janeiro ver o Cristo? E em Salvador comer acarajé? Podemos ir onde você quiser. E posso levar o Pedrinho? Claro, o Pedrinho é da família. Clara ficou quieta por um momento. Papai, você acha que meu outro papai está feliz? Tenho certeza que está. Como? Você sabe? Porque ele está vendo que você é feliz. E quando a gente ama alguém, a felicidade dessa pessoa é o que mais importa. Então ele gosta de você? Acho que sim. Eu também acho. Porque você cuidou bem da filha dele. Naquela noite, Clara dormiu na nossa cama, agarrada no Pedrinho. Eu fiquei acordado um tempo, só olhando para ela dormindo. Era difícil acreditar que depois de tudo que passamos, ela finalmente era minha filha. Oficialmente, legalmente, para sempre. No dia seguinte, Clara acordou cedo e veio me acordar também. Papai, hoje é nosso primeiro dia sendo pai e filha de verdade. É mesmo? Então hoje tem que ser especial. Que a gente vai fazer? Pensei um pouco. Que tal se a gente fosse visitar sua mãe? Clara me olhou confusa. Minha mãe, sua mãe biológica, no cemitério, para contar para ela que você está bem. Os olhos de Clara se encheram de lágrima. Você faria isso comigo? Claro, ela é parte da sua história. Fomos ao cemitério de Anápolis, onde o pai de Clara tinha sido enterrado. Ele tinha conseguido comprar um jazigo duplo anos antes, prevendo que um dia seria o lugar de descanso dele e da esposa. Clara pôs flores no túmulo. Oi, papai. Oi, mamãe. Este é o tio Tião que eu falei para vocês. Agora ele é meu novo papai, mas vocês sempre vão ser meus primeiros pais. Ela olhou para mim. Quer falar alguma coisa? Ajoelhei ao lado dela. Seu João, Dona Maria, prometo que vou cuidar bem da Clara. Vou dar muito amor para ela. Vou ensinar tudo que sei. Vou proteger ela de tudo que for ruim. Obrigado por terem feito uma filha tão maravilhosa. Clara me abraçou. Agora eles sabem que eu vou ficar bem. Vou. E que você é um pai bom. Vou tentar ser o melhor pai que conseguir. Você já é. Saímos do cemitério e fomos almoçar numa lanchonete.
Clara comeu hambúrguer e batata frita e ficou contando para os garçons que tinha sido adotada. Meu novo papai é caminhoneiro, ela dizia orgulhosa. A gente vai viajar o Brasil inteiro. De tarde, fomos numa loja de material escolar. Clara escolheu cadernos, lápis, canetas coloridas. É para estudar no caminhão, ela explicou. Meu papai vai ser meu professor. E se eu não souber ensinar alguma coisa, aí a gente aprende junto. À noite, quando Clara já estava dormindo, liguei pro Antônio para dar a notícia. Parabéns, mano. Agora você é pai oficialmente. Valeu, Antônio. E obrigado por tudo. Sem sua ajuda, nada disso teria acontecido. Imagina, quando vocês vão vir aqui em Goiânia, semana que vem, buscar o caminhão. E aí, qual vai ser a primeira viagem de vocês? Olhei pro quarto onde Clara dormia. Acho que vamos pro litoral. Ela quer conhecer o março. Que legal! E depois a gente vai rodando, levando carga, conhecendo o país, sendo felizes. Tião, posso te dizer uma coisa? Fala. Você mudou. Sua voz está diferente. Diferente como? Mais leve, mais feliz. Era verdade. Pela primeira vez em anos, eu me sentia completo. É que agora eu tenho uma razão para acordar todo dia. A Clara. Desliguei o telefone e fui dar uma última olhada na minha filha. Ela dormia sorrindo, abraçada no Pedrinho. No criado mudo ao lado da cama, tinha um desenho que ela tinha feito na escola, um caminhão azul com 2 pessoas dentro e várias estrelas no céu. Embaixo, com a letra ainda incerta de criança, estava escrito: eu e meu papai. Senti um calor no peito. Era felicidade. Felicidade pura, do tipo que a gente pensa que não vai sentir nunca mais depois que perde alguém importante. Mas Clara me ensinou que a vida sempre dá segundas chances, que o amor que a gente acha que perdeu pode voltar de uma forma diferente, mas não menos verdadeira, e que às vezes, para encontrar nossa família, a gente precisa passar por uma estrada cheia de curvas, subidas e descidas. Mas no final, quando a gente chega onde tem que chegar, descobre que cada quilômetro valeu a pena. Cada quilômetro de dor, de luta, de esperança. Porque no final da estrada mais difícil da minha vida, eu encontrei o que sempre procurei sem saber: minha filha, minha família, meu lar. E descobri que lar não é um lugar, é uma pessoa que te ama de volta. 2 anos depois, eu e Clara estávamos numa praia em Maceió, vendo o sol nascer sobre o março. Ela tinha 10 anos agora, mais alta, mais esperta, mas ainda com aqueles olhos grandes que brilhavam de curiosidade. Papai, olha como a água muda de cor quando o sol toca nela, ela disse, apontando pro horizonte. É bonito, né? É o mais bonito que já vi na vida. Nosso Scania azul estava estacionado no calçadão, com as estrelas pintadas na cabine, brilhando no reflexo do março. Clara tinha insistido em pintar 7 estrelas, uma para cada membro da família que ela considerava. Eu, ela, o Pedrinho, seus pais biológicos, a tia Helena e até a doutora Márcia. Todo mundo que amou a gente merece uma estrela, ela tinha explicado quando estava pintando. Nos últimos 2 anos, rodamos o Brasil inteiro. Conhecemos as cataratas do Iguaçu, onde Clara ficou boquiaberta com o barulho da água. Subimos a Serra Capixaba, onde ela viu neblina pela primeira vez desde o dia do acidente. Fomos até o Amazonas, onde ela se assombrou com o tamanho dos rios. É como se o Brasil fosse nossa casa gigante, ela disse numa dessas viagens. E cada cidade é um cômodo diferente. Clara estudava através de um programa de educação à distância. Toda manhã, antes de pegarmos a estrada, fazíamos as lições na mesa dobrável da cabine. Ela era uma aluna exemplar, sempre curiosa, sempre fazendo perguntas que me deixavam sem resposta. Papai, por que as estrelas não caem? Perguntou numa noite em que acampamos no interior do Ceará. Não sei, filha. O que você acha? Acho que elas ficam grudadas no céu com cola de saudade. Cola de saudade? É, saudade das pessoas que elas protegem. Igual eu ficaria grudada em você se você tentasse me deixar em algum lugar. Momentos assim me lembravam de como Clara era especial. Ela tinha uma forma única de ver o mundo. Uma mistura de inocência infantil com sabedoria de quem passou por coisas difíceis cedo demais. No caminhão, ela tinha seu cantinho especial, uma cama pequena que mandei fazer sob a cama grande, decorada com adesivos de estrelas e planetas.
Ali ela dormia toda noite, segura, agarrada no Pedrinho que agora já estava bem surrado do tanto que era amado. Papai, você se lembra como eu era triste quando morava no abrigo? Ela me perguntou uma tarde, enquanto descansávamos num posto em Sergipe. Lembro. E como eu era triste na casa da tia Helena? Também lembro. Você acha que eu era uma criança ruim? A pergunta me pegou de surpresa. Parei de conferir os pneus e me virei para ela. Por que você está perguntando isso? Porque às vezes eu penso, se eu fosse uma criança melhor, talvez eu tivesse conseguido ser feliz com a tia Helena. Aí ela não teria ficado triste. Sentei no chão ao lado dela. Clara, me escuta bem. Você não era uma criança ruim. Você era uma criança que sabia o que queria. E o que você queria era ficar com quem te amava de verdade. Mas a tia Helena também me amava. Amava sim, mas amor não é só querer bem. Amor é entender. E ela não entendia que você precisava de mim porque eu fazia parte da sua história. Clara ficou pensativa. É como se a gente fosse um quebra-cabeça, né, papai? Você é uma peça, eu sou outra, e a gente só fica completo quando está junto. Exatamente. E o Pedrinho é uma pecinha pequena, mas importante, muito importante. Ela riu e voltou a brincar com o ursinho. Foi numa manhã de dezembro, parados num posto de Minas Gerais, que recebemos uma visita inesperada. Eu estava abastecendo quando ouvi uma voz feminina. Com licença, você é o Sebastião? Me virei e reconheci na hora. Era Helena Rodrigues. Dona Helena. Clara estava brincando no pátio do posto, e quando viu Helena, correu na direção dela. Tia Helena. As duas se abraçaram. Helena estava diferente, mais magra, cabelo mais curto, mas sorrindo de um jeito que eu não lembrava de ter visto antes. Nossa, como você cresceu, Clara. Tá linda. Obrigada. Quer ver nosso caminhão? Papai pintou estrelas na cabine. Clara puxou Helena pela mão e mostrou todo o caminhão, orgulhosa. Helena observava tudo com atenção, fazendo perguntas, elogiando os detalhes. E este é o Pedrinho, Clara apresentou o ursinho. Lembra dele? Claro que lembro. Como ele está? Bem, ele gosta de viajar. Já conheceu o Brasil inteiro. Depois que Clara foi brincar um pouco mais longe, Helena se aproximou de mim. Sebastião, posso conversar com você? Claro. Sentamos numa mesa do restaurante do posto. Como vocês estão? Ela perguntou. Bem, muito bem. E a senhora? Helena suspirou. Eu e Marcelo nos separamos. Sinto muito. Não precisa sentir. Foi para melhor. Descobrimos que queríamos filhos por motivos diferentes. Ele queria uma criança para completar a imagem de família perfeita. Eu queria uma criança para amar. E a senhora encontrou? Helena sorriu. Encontrei. Adotei uma menina de 5 anos, a Júlia. Ela tem síndrome de Down. Que bom! Júlia é especial. Não era o que Marcelo queria, mas era exatamente o que eu precisava. Olhamos para Clara, que brincava de esconde-esconde entre os caminhões. Sebastião, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me odeia? A pergunta me surpreendeu. Odeio? Por quê? Por ter tirado Clara de você por aqueles meses. Pensei um pouco antes de responder. Dona Helena, a senhora não tirou Clara de mim. A senhora cuidou dela quando eu ainda não podia. E isso eu nunca vou esquecer. Os olhos dela se encheram de lágrima. Obrigada por dizer isso. É a verdade. Helena limpou os olhos. Sabe, Sebastião, aqueles meses com Clara me ensinaram uma coisa importante. O quê? Que amor forçado não é. Amor é posse. A senhora não forçou nada. Forcei sim. Tentei fazer Clara me amar como filha, quando ela já tinha um pai no coração. Nesse momento, Clara voltou correndo. Tia Helena, você vai almoçar com a gente? Helena olhou para mim, pedindo permissão. Claro, respondi. Almoçamos os três juntos. Clara contou sobre nossas viagens, sobre as coisas que tinha aprendido, sobre os amigos que fazia pelos postos. Helena contou sobre Júlia, mostrou fotos, explicou como era diferente mas gratificante cuidar de uma criança especial. Tia Helena, Clara disse de repente. Você está feliz agora? Estou, querida, muito feliz. Que bom, eu ficava preocupada. Com você, preocupada comigo? Você gostava tanto de mim, e eu não conseguia gostar de você do mesmo jeito. Eu achava que era minha culpa você ficar triste. Helena segurou a mãozinha de Clara. Clara, escuta uma coisa. Nunca foi
sua culpa. Nunca. Você só estava sendo honesta com seus sentimentos. E isso é uma qualidade, não um defeito. Então a gente pode ser amigas? Podemos. Eu adoraria ser sua amiga. E você pode vir nos visitar de vez em quando? Helena olhou para mim. Se seu pai deixar. Claro que deixo, respondi. Vocês fazem parte da história da Clara. E história não se apaga, se honra. Quando Helena foi embora, Clara ficou quieta por um tempo. Papai, eu gosto da tia Helena. Eu sei, mas não do jeito que gosto de você. E tudo bem, a gente pode gostar de pessoas de jeitos diferentes. É verdade, eu gosto do Pedrinho como irmão, gosto de você como pai, gostava do meu outro papai como primeiro pai, e gosto da tia Helena como amiga especial. Cada pessoa tem seu lugar no nosso coração. E tem lugar para todo mundo? Tem. O coração é igual uma casa, sempre. Dá para fazer mais um quarto quando precisa. Naquela noite, acampamos numa cidade pequena do interior mineiro. Clara estava na sua caminha, eu na minha, mas ela não conseguia dormir. Papai, você está acordado? Tô. Posso perguntar uma coisa? Sempre pode. Você acha que a gente vai ficar juntos para sempre? Por que está perguntando isso? Às vezes eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo foi um sonho. Desci da minha cama e fui até a dela. Clara, me olha aqui. Ela se virou para mim. Isso aqui não é sonho. É real. Você é minha filha de verdade. Eu sou seu pai de verdade. E a gente vai ficar junto até você crescer e querer ter sua própria família. E quando eu crescer e quiser ter minha própria família, aí você vai ter 2 lares, o seu novo e o nosso de sempre. E você não vai ficar triste? Vou ficar orgulhoso, porque vou saber que criei uma filha forte o suficiente para voar sozinha. Clara sorriu. Mas isso ainda vai demorar muito, né? Muito. Então por enquanto a gente pode continuar viajando? Por enquanto a gente continua viajando. Para onde vamos amanhã? Para onde você quiser. Quero ir num lugar que tenha montanha. Gosto quando a gente sobe e consegue ver tudo lá de cima. Então vamos para a montanha. Clara se aconchegou na cama. Papai, fala. Obrigada. Obrigada por quê? Por ter me salvado naquele dia. E por continuar me salvando todo dia. Senti os olhos marejarem. Obrigado você por ter me salvado. Também, eu te salvei, salvou. Me salvou da solidão. Me ensinou que eu podia ser pai de novo. Me deu uma razão para acordar todo dia. Clara sorriu e fechou os olhos. Então a gente se salvou junto. A gente se salvou junto. Voltei para minha cama e fiquei olhando pela janela. Lá fora, a estrada se estendia até onde a vista alcançava, iluminada pela luz da lua. Era a mesma estrada onde tudo começou, 2 anos atrás. A mesma estrada que me levou até Clara e Clara até mim. Pensei em todas as voltas que a vida deu. Como um acidente terrível se transformou numa bênção. Como uma perda se transformou num encontro. Como 2 pessoas perdidas se acharam no meio do caminho. A estrada ensina muita coisa para quem sabe prestar atenção. Ensina que nem toda curva é perigosa às vezes, é só uma mudança de direção. Ensina que subida cansa, mas a vista lá de cima vale a pena. Ensina que descida é mais fácil, mas é preciso ter cuidado para não acelerar demais. E ensina que não importa para onde você está indo, o que importa é com quem você está viajando. Olhei para Clara dormindo, agarradinha no Pedrinho, e sorri. Amanhã poderíamos acordar em qualquer lugar do Brasil. Poderíamos carregar qualquer tipo de carga. Poderíamos conhecer pessoas novas, lugares novos, histórias novas. Mas uma coisa nunca ia mudar. Íamos acordar juntos. Pai e filha. Família. E isso, descobri, era tudo que eu precisava para ser feliz. A estrada pode levar a gente para qualquer lugar. Mas quando você tem alguém para amar no banco do carona, qualquer lugar vira lar. 5 anos depois, Clara tinha 15 anos, e acabava de passar no vestibular para engenharia civil, numa universidade em Brasília. Ela ainda viajava comigo nas férias, mas agora passava a maior parte do tempo estudando. Papai, você não fica triste de eu não viajar mais sempre com você? Ela me perguntou numa dessas férias. Fico com saudade, respondi. Mas fico orgulhoso também. Por quê? Porque você cresceu e virou uma mulher independente. Era exatamente isso que eu queria. Clara sorriu. Sabe o que eu quero fazer quando me formar? O quê? Construir casas para crianças órfãs.
casas de verdade, com quintal e quarto colorido, para nenhuma criança ter que morar em abrigo. Senti o peito inflar de orgulho. Vai ser uma engenheira e tanto. Vou. E sabe como vou chamar minha empresa? Como? Estrelas da Estrada, em homenagem ao nosso caminhão. Naquele momento, olhando para minha filha já moça, mas ainda com aqueles olhos brilhantes de criança, soube que tinha cumprido minha missão. Tinha salvado Clara naquele dia na estrada. Mas no final das contas, quem mais foi salvo fui eu. Porque às vezes, quando você abre seu coração para ajudar alguém, descobre que quem mais precisava de ajuda era você mesmo. E que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de multiplicar em vez de dividir. Sempre encontra um jeito de transformar uma tragédia numa bênção. E sempre, sempre encontra um jeito de levar você para casa. Mesmo que essa casa tenha rodas e rode o Brasil inteiro. Mesmo que essa casa seja simplesmente o coração de alguém que te ama de volta.